Bueno, people! Tudo bom? Então aqui tô com meu suco natural de beterraba, laranja e cenoura. Continue mandando as sugestões, né? A pedido da galera, a gente vai falar hoje sobre a queda do Império Romano. Muita gente se pergunta como é que esse Império Romano, que foi tão vasto, desde a Península Ibérica até o norte da África, até quase chegando ali no Extremo Oriente, como é que um grande império começou a cair? Então, para a gente entender melhor, eu dividi em mais ou menos 5 fases. A crise do Império Romano ocorreu pelo tamanho do seu império. Era um império muito grande. Então a gente já tem ali um império que vai pela Península Ibérica, passando pelo norte da África, chegando até mesmo quase ali o Extremo Oriente. Então se decidiu não ir além desse tamanho. Isso teve uma consequência muito importante para o Império Romano, porque havia, através das conquistas territoriais, a formação de escravos. Você fazia aí prisioneiros de guerra se tornarem escravos, e esses escravos produziam a agricultura, trabalhavam no meio rural. Então, no momento que você para de conquistar terras, você para também de ter escravos. Então isso vai dar uma crise agrícola, uma crise na produção muito grande. Então aí a gente está com o nosso motivo número 2. Então imagina, por séculos esses caras se basearam através do escravismo, através da mão de obra escrava. E lembrar, muito importante, a mão de obra escrava romana não tem nada a ver com raça, com etnia, tem a ver somente com prisioneiros de guerra. Então o que aconteceu? Esses caras foram não tendo mais guerras, esses escravos, que eram a fonte, a base primária da produção agrícola, foram rareando cada vez mais, foram morrendo e não foram sendo substituídos. Então começou uma crise na produção muito grande, uma escassez de produtos muito grande, esses produtos cada vez mais um processo inflacionário muito grande. A gente pode falar também que um dos motivos dessa queda do Império Romano, um dos processos, uma das características, foi a ruralização. Como é que começou isso? Haviam pessoas, os chamados plebeus. Esses plebeus, eles não eram nobres, assim como não eram escravos. Os plebeus, eles viviam nas cidades, nos grandes centros urbanos. A questão é que quando começou a rarear a mão de obra no campo, eles começaram a ir para o campo. Então começou um êxodo urbano, as pessoas se deslocavam da cidade e iam até o campo trabalhar lá. Então daí vai começar um regime de colonato, que lá no feudalismo a gente vai chamar de servidão. Essa servidão mesmo, que tem corvéia, que tem talha, que tem banalidades, que tem dízimo, exatamente isso. Tá? Então, você já deve estar pensando, então a queda do Império Romano deu origem ao feudalismo da Europa Ocidental? Isso aí, ó. Não era óbvio, não? Não era. Quarta e importantíssima fator da queda do Império Romano, as invasões bárbaras. Então, para a gente entender primeiro o que essas invasões bárbaras fizeram aí no Império Romano, a gente tem que entender um conceito de bárbaro. Bárbaro é aquele grupo, aqueles reinos que não foram romanizados. Eram aqueles grupos que estavam resistindo ao Império Romano. Então, bárbaro é um conceito que vem de antigamente. É a pessoa que não fala latim, que não tem uma cultura latina. As invasões bárbaras começaram a ocorrer cada vez mais. Primeiro foram várias ondas migratórias que eram pacíficas. E depois as últimas ondas migratórias desses bárbaros, que eram empurrados às vezes para o território romano por outros bárbaros, tipo os hunos, ali que um povo indo-europeu que veio vindo pela Ásia e chegando ali na Europa, empurrando vários povos bárbaros para o Império Romano, acabou sendo violenta essas invasões. Então a gente tem a queda do Império Romano ali em 476 depois de Cristo, 476 da era cristã, quando um povo bárbaro chegou e invadiu Roma. Então vejam só, se a capital romana cai,
É porque vários outros territórios desse Império Romano já estavam aí cada vez mais sendo invadidos e dominados por povos bárbaros. Então, a última característica, aí a quinta característica, é o cristianismo. Como é que o cristianismo colaborou para o fim do Império Romano? Bom, vamos lá. O cristianismo não acreditava no poder divino desse imperador. Ele acreditava que só existia um Deus. Esse cristianismo começou cada vez mais a se alastrar na camada mais pobre da população. E não era 1, 2, 3. Se fosse 1, 2, 3 mil, 5 mil, os imperadores romanos podiam ir lá e matar essa galera. Então, cada vez mais que ia crescendo esse cristianismo, colocava em xeque esse poder, essa forma violenta aí do Império Romano. O Império Romano, ele baseou a sua grande conquista através aí da violência. As conquistas territoriais não foram aí, galera, me dá sua terra, quero sua terra, beleza. Não. Primeiro, fim das conquistas territoriais. Segundo, uma crise na produção, ou que a gente chama de crise do escravismo. Terceira, os plebeus vão para o campo, uma ruralização. Quarta, invasões bárbaras. E quinta, cristianismo. Tá bom, galera? Se alimentem bem, tá? Se alimentem bem, tenham consciência do que vocês estão comendo para não ficar comendo porcaria e chegar ali aos 50 anos e tá doente. No meu copo delícia de requeijão. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, tchau. Felicidades.